Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está em Atos 2, versículo 38, que diz assim, vamos ler? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Glórias a Deus. Irmão, essas palavras foram ditas por Pedro quando das primeiras conversões, mas elas são muito atuais e se aplicam na nossa vida hoje, se aplicam a nós hoje. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ser batizado em nome de Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Glórias a Deus. Arrepender, irmãos, não é só para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não entregaram a vida a Jesus, que precisam se arrepender dos seus pecados. Não. Para nós que já entregamos a vida a Jesus, que já estamos em comunhão com o Espírito Santo, também nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque a palavra de Deus diz que não há um ser na face da terra, um único homem, que não peque. Nós pecamos todos os dias. E às vezes a gente acha que pecado é só coisas grandiosas, vultuosas, coisas que todos enxergam, todos veem, todos recriminam. Não. Pecado é tudo aquilo que está contra a palavra de Deus. E às vezes pecamos no falar, no agir, no pensar. Então, dia a dia, nós cometemos pecados. É por isso que nós devemos estar sempre em comunhão com o Espírito Santo para reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Não importa o tamanho que ele seja, não importa como ele aconteceu, quando ele aconteceu. Nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos atente para o pecado que cometemos e pedimos perdão. Às vezes, um agir nosso em relação a outro irmão, nós estamos cometendo um pecado. Às vezes, um pensamento. Então, temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos mostre, além da nossa consciência, além da nossa comunhão com Deus, o Espírito Santo nos mostre e nós venhamos pedir perdão. Pedir perdão se arrependendo dos pecados. Se arrepender dos pecados não é somente achar que fizemos alguma coisa errada, pedir perdão a Deus e tudo bem. Arrepender é algo muito mais profundo do que achar que está errado ou constatar que está errado. Arrepender é sentir no fundo da nossa alma que fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito, que fizemos alguma coisa que não pode fazer parte da nossa vida, da nossa existência, que fizemos alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, que fizemos alguma coisa que contraria a palavra de Deus. E isso nós precisamos sentir no fundo da nossa alma, de dentro para fora. Não adianta esperar que alguém venha e nos fale, ó, isso é pecado, isso é errado. Certo é que vamos à igreja, à casa de Deus, à casa de oração. Tem o pastor que foi chamado, os pastores que foram chamados, os pregadores que foram chamados para pregar a palavra de Deus, para nos ensinar. Certo que eles nos advertem, porque eles nos ensinam a palavra de Deus e a palavra de Deus nos dá essas advertências contra o pecado. Mas não adianta nada, só o pastor fica falando, só os pastores, só os pregadores. O padre, quem prega a palavra de Deus de acordo com a palavra, com a Bíblia, não adianta só esses pregadores ficarem falando. E nem devemos esperar que o pastor venha e falar, oh, você errou, você pecou, que deveriam falar mesmo. Porque o pastor não é só para ajudar, é para cuidar da ovelha. E cuidar da ovelha é muitas vezes falar para a ovelha, você está indo para um abismo, vem aqui, você não pode ir lá. Então tem que exortar, fala, ovelha, vem, né? Mas não podemos esperar isso. Não podemos esperar que o pastor, o pregador, ou o nosso familiar, alguém venha e fale para nós, oh, você está errado, você está pecando, você está fora da palavra de Deus. Porque nós temos junto de nós o Espírito Santo que testifica conosco. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta, nos adverte, nos conduz.
Então nós temos consciência do que fazemos, que é certo ou errado. Mas não certo ou errado aos nossos olhos, não certo ou errado aos olhos de outros, não certo ou errado aos olhos da sociedade. Nós temos que saber o que é certo ou errado aos olhos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E quando percebemos isso, nós precisamos nos arrepender. E nos arrepender não é só pedir perdão a Deus. Nos arrepender é realmente sentir de dentro para fora e querer mudança. Querer não praticar mais, querer não fazer mais. Porque muitas vezes, irmãos, se nós não nos arrependemos de verdade, de dentro para fora, no nosso âmago, gera culpa. Porque nós pedimos perdão a Deus, porque sabemos que está errado, porque conhecemos... Com licença. Porque conhecemos a palavra de Deus, porque temos comunhão com o Espírito Santo, então pedimos perdão. Mas não nos arrependemos no sentido de querer tirar aquilo de nós. No sentido de querer que aquilo não faça mais parte de nós. Então, gera a culpa. A gente pede perdão, daqui a pouco a gente está fazendo de novo, daqui a pouco está fazendo, e vai vivendo sob culpa. Aí vem aquela culpa, a gente se arrepende, pede perdão, mas se arrependeu assim, na hora, para o momento. Nós precisamos ter um arrependimento real. E o arrependimento real é uma coisa que, repito, vem de dentro de nós. É uma coisa nossa, é íntima. Ninguém vai nos falar para nos arrependermos. Ninguém vai nos mostrar que estamos no erro. Não devemos esperar isso. Porque o Espírito Santo testifica conosco. Nós precisamos sentir, de dentro para fora, que isso não pode mais fazer parte de nossas vidas. Nós precisamos sentir a dor do outro para termos um arrependimento real e mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma, às vezes, até de ser. Aquele negócio de que nasci assim, vou morrer assim, isso não existe. Não pode existir a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus. Não pode existir a partir do momento que nós decidimos servir a Jesus de todo o coração. A partir do momento que nós escolhemos a palavra de Deus para ser uma regra de vida para nós. Não pode, irmãos. Ah, mas você é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Repito, Deus fala que nós pecamos, os homens pecam, não tem um homem na face da terra, e homem é ser humano, que não peque. Mas o problema é que nós precisamos enxergar esses pecados. Nós precisamos vigiar em relação a esses pecados. E nós precisamos nos arrepender mesmo. Arrepender de todo o coração. Aqui quando Pedro fala, arrependei-vos e batizai-vos em nome de Jesus, ele está dizendo para aqueles que não entregaram a vida para Jesus ainda. Porque quando a gente não entrega a vida para Jesus, a gente é levado pela nossa consciência. Então, acho que isso é certo, eu vou fazer, acho que isso é certo. E muitas vezes a gente peca, entre aspas, voluntariamente. Porque a gente vai pela nossa consciência, por aquilo que a gente acha que é certo, que não é aquilo que a gente gosta e não gosta. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo, o Espírito Santo testifica. Nós passamos a enxergar as coisas de outra forma. Então Pedro fala, se arrependam, se batizem em nome de Jesus. E aí o Espírito Santo, com arrependimento, o Espírito Santo vem e enche-nos com a sua presença, com a sua unção. Então Pedro estava falando para aquelas pessoas que estavam tendo encontro com Jesus naquela hora. Vocês querem servir a Jesus? Se arrependam. E decidam mudar de vida. Tenham encontro real com Jesus, se batizem, sigam os passos de Jesus, se batizem e recebam o Espírito Santo. Recebam a plenitude de Deus através do Santo Espírito, porque o Santo Espírito vem com todas as características, todos os dons de Deus, porque é o Espírito do próprio Deus. Então ele falava para essas pessoas que estavam se convertendo, mas também se aplica nas nossas vidas. Desculpa. E hoje, irmãos, essa palavra é muito importante, porque queiram ou não queiram, nós não podemos deixar de atentar que a vinda de Jesus está próxima. Repito, não sei quando, mas nós estamos vendo os sinais. E sabemos que terá o espírito do engano. E o diabo age em lugares celestiais, na família, na escola, no trabalho, na igreja. Nós temos que vigiar para não nos deixarmos levar pelo espírito de engano. Quantas coisas
na sociedade nós estamos vendo saindo da vontade de Deus, se destoando da palavra de Deus, inclusive em relação às crianças. Quantas coisas nós estamos vendo em relação à educação? Quantas coisas, irmãos, nós estamos vendo? Então nós precisamos vigiar. E o primeiro a ser vigiado tem que ser nós mesmos. Porque nós não podemos querer que outros ajam da forma que a gente não haja. A palavra de Deus diz que nós temos que ser o sal da terra. Nós não podemos ser influenciados pelo ambiente. Nós temos que influenciar o ambiente. Onde estivermos, tem que haver uma diferença. Mas para que haja diferença ao nosso redor, é preciso que primeiro haja diferença em nós, de dentro para fora. E louvado seja o Senhor que nós trazemos dentro de nós, na nossa vida, o Santo Espírito de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Santo Espírito de Deus nos testifica, nos conduz à verdade, à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então nós precisamos ter um arrependimento real. Diz que essa palavra é atual, serve para nós que já entregamos a vida para Jesus. Aqui ele falava para aqueles que iam entregar-se a Jesus ainda, se arrepender, batizar em nome de Jesus, receber o Espírito Santo. Nós já nos arrependemos, nós já batizamos em nome de Jesus, nós já temos o Espírito Santo, mas nós temos pecados ainda. Nós ainda pecamos. Pecamos no tratar os irmãos, pecamos no falar, no agir, no pensar. Pecamos muitas vezes contra nós mesmos. O templo do Espírito Santo somos nós. É o nosso corpo. E muitas vezes nós vilipendiamos o nosso corpo. Nós não valorizamos, não cuidamos do nosso corpo, a despeito de ser o templo do Espírito Santo. Então muitas vezes nós pecamos com nós mesmos, conosco mesmos, né? Como eu vou falar certinho aqui, pecamos conosco mesmos, mas também pecamos com o Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, pecamos com Deus, que nos deu a vida. Então, irmãos, nós precisamos ter arrependimento real, um arrependimento de dentro para fora, uma coisa muito pessoal. Eu gostaria de poder passar para vocês o quanto o arrependimento é pessoal, o quanto o arrependimento é íntimo, o quanto o arrependimento é intrínseco em nós, é de dentro para fora, é uma reflexão bem ajustada conosco mesmos a respeito de nossas vidas. É um fechamento conosco mesmo, cada um de nós fazer um fechamento conosco e analisar se realmente nós estamos nos arrependendo daquilo que nós sabemos que está fora da vontade de Deus. Nós precisamos nos arrepender mesmo, irmãos, de dentro para fora, a ponto de renunciar nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Porque se renunciarmos às nossas vontades para fazermos a vontade de Deus, nós pecaremos muito menos. Porque qualquer deslize nós já diremos, não, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso, e eu não vou fazer mais isso mesmo. E às vezes as pessoas, nós estamos aprisionados a hábitos, aprisionados a pensamentos, aprisionados a convicções, aprisionados ao sistema, aprisionados ao ambiente que nós vivemos. Irmãos, nós somos feitos por Cristo Jesus, pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino. Cristo Jesus pagou um preço muito grande lá na cruz para que fôssemos livres. Nós trazemos o Espírito de Deus para sermos livres. Então nós não podemos nos deixar aprisionar pelo sistema, pelo ambiente, pelas convicções, pelas tradições e até mesmo pelas nossas vontades. Nós não podemos ser prisioneiros das nossas vontades. Nós temos que ter autonomia suficiente, decisão suficiente para renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Sônia, é muito difícil. Eu sei que é, porque da minha vida sei eu sei o que eu já fiz, eu sei o que eu faço, eu sei o que me atormenta, eu sei o que eu tenho que mudar. Você sabe. Nós sabemos.
Mas para isso, irmãos, que nós temos realmente que entregar as nossas vidas a Jesus Cristo, tendo Ele como Senhor e Salvador. Deixar realmente Deus conduzir as nossas vidas. Nós temos, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas nós temos que viver neste mundo totalmente entregues a Deus, totalmente, a ponto de renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Nós temos que amar a Deus de tal maneira sobre todas as coisas, a ponto de não aceitar mais que nossos atos o entristeçam, que nossos atos entristeçam o Espírito Santo. E quando percebemos, porque somos humanos, somos falhos, não há um único homem que não seja pecador, mas isso não é desculpa para a gente pecar. Como filhos de Deus, como pessoas tementes a Deus, conhecedoras da palavra de Deus, em comunhão com o Santo Espírito, o pecado não deve fazer parte de nossa vida. Ainda que saibamos que vamos pecar, vamos deslizar. Mas à medida que venhamos deslizar, de imediato, nós temos que sentir que não faz parte de nós. Nós temos que tirar isso da nossa vida, nos colocarmos diante de Deus, pedir perdão. E pecado confessado é pecado perdoado. Pedir, aceitar o perdão de Deus e fazer a nossa parte. Não permitir mais que isso faça parte de nossa vida. Não permitir mais nos pegar no mesmo ato, na mesma circunstância, na mesma situação. Salvo engano, Moisés fugia do perigo. É isso que nós temos que fazer, fugir do pecado. Salvo engano, era Moisés. Fugia do perigo. Nós temos que fugir do pecado. E quando percebemos que pecamos, pedir perdão. Nos arrepender de coração, de dentro para fora. E afastar, não aceitar. Eu não quero isso mais para mim. Eu não quero. É difícil, irmãos. Mas nós somos senhores de nossas vontades. A partir do momento que a gente tem o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que a gente tem o encontro com Jesus. Fomos batizados. O velho homem morreu, foi imergido, foi enterrado. Nasceu, submergiu o novo homem. Aquele que nasceu para viver de acordo com a vontade de Deus. Aquele que nasceu para viver em comunhão com o Santo Espírito. Aquele que nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. E tentar agradar a Deus. E à medida que a gente agrada a Deus, a gente é feliz, a gente é realizado. A gente recebe a paz que excede todo entendimento, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, e recebereis o dom do Espírito Santo, o dom da paz, da alegria, do amor, da benignidade. Nós vamos receber os dons, nós vamos receber a paz do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo. E nós vamos caminhar nessa vida tranquilos. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós vamos viver cada dia de nossas vidas na presença de Deus. Cada dia. Percebemos um erro, um pecado, nos coloquemos de imediato na presença de Deus. Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, Senhor. E eu decido, isso não faz parte mais da minha vida. Eu vou fugir desse pecado. Eu não vou dar mais lugar para esse pecado na minha vida, porque isso me faz mal. Isso vem de dentro de mim, essa decisão de não pecar mais. Nós temos que nos sentir, irmãos, incompatíveis com o pecado. Nos sentir de forma que a gente não tenha como o pecado e nós estarmos juntos. Nós temos que afastar o pecado de nós. Sabe, já ouvimos muito na internet, nas mensagens, a gente ouve: afasta aquilo que te faz mal. O pecado nos faz muito mal, porque nos traz a culpa, porque nos afasta de Deus, pior ainda, nos afasta de Deus, porque faz com que não ouçamos a voz de Deus, porque faz com que não venhamos dar liberdade ao Santo Espírito. Arrependei-vos. Gostaria muito que vocês entendessem que o arrependimento tem que ser algo assim, da nossa essência, algo muito pessoal, muito interno, que a gente sinta realmente.
Que Deus veja em nós o verdadeiro arrependimento. Nós não precisamos provar para ninguém que nós nos arrependemos. Não precisamos esperar que ninguém venha nos ensinar a nos arrepender ou venha nos exortar a arrepender. Porque o Espírito Santo de Deus testifica conosco quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós entristecemos ao Espírito Santo, quando nós entristecemos a Deus. Então vamos atentar para isso. Vamos nos fechar conosco mesmo, analisar a nossa vida, analisar os nossos atos até aqui e realmente sentir onde temos falhado com Deus. O que tem nos afastado da vontade de Deus? Onde temos entristecido? De que forma temos entristecido o Espírito Santo de Deus? E vamos nos arrepender de dentro para fora. Falar, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. De candelácio, Deus me pode mata, ela su remerece ver candelácio, me pode você de remerece na candelácio, vite se Jesus, de solito como ramarás, tu vês me pode você mirete na candelácio, tu vês me pode chamar. Senhor, declaraste Deus, Deus me pode você que salasse, me pode bate leando la grande le surrir me, Deus vite se Jesus, de Deus me pode você lhe chamar. Senhor, eu calaste nores. A cantoros me porte você me relexinei. Leiturios me porte você que selassos me porte você me relexinore como raste do viesse me porte você que terias visto Jesus de Sírios como lhe chamai. A que me raste todos vites Jesus de Sírios crejas e ami crejas e me relexinai. Da canda da graça, Jesus igreja do Pai, do Filho e do Espírito. E que Jesus e retei que me remarchinei. Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Senhor, eu renuncio a minha vontade para fazer a sua vontade. Senhor, eu quero ter comunhão com o teu Santo Espírito. Senhor Deus, que a minha vontade seja a tua vontade. Que a tua vontade seja a minha vontade. Que eu, Senhor, esteja em comunhão com o teu Santo Espírito. Me perdoa por todas as vezes que eu entristeci o teu Santo Espírito. E, Senhor, tudo que estiver em minha vida, que não lhe agrada, eu dou liberdade ao Santo Espírito para me limpar de dentro para fora, porque eu decido estar de acordo com a tua vontade. E quando eu pecar, Senhor, que teu Santo Espírito testifique comigo e me limpe de dentro para fora, me afastando desse pecado. Senhor Deus, não confio no meu próprio braço, não confio em mim mesmo, porque sei das minhas fraquezas, porque sei das minhas deficiências como ser humano. Mas uma coisa eu faço. Eu entrego minhas fraquezas nas tuas mãos. Eu entrego minha decisão de não ter parte com o pecado. Eu repudio o pecado da minha vida. Eu renuncio à minha vontade, para que a sua vontade seja estabelecida em minha vida. Me perdoa por todas as vezes que eu pequei ou que eu vier a pecar. Livra-me do pecado, Senhor. Porque no que depender de mim, eu quero fugir dele. Eu não quero que ele faça parte da minha vida. E eu me arrependo de dentro para fora. Eu quero viver, Senhor, o melhor de ti. Eu quero viver o sobrenatural, sendo cheia do teu Santo Espírito. Declaraste Deus me porte você que salaste-me. Abraço me porte você de su remreche ne condalaste Deus me porte você que samiri shanai. Abe que demaraste torres me porte made laço Deus que andalaste Jesus de sorias vite consumiri shanai. E sorias me porte você me. Abe que maraste torres me porte você que salaste Deus Jesus e se os vite remaraste nuri shamai. Eu quero ser cheia do teu Santo Espírito, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. E quero que o Senhor cumpra os teus propósitos em mim, através de mim. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Arrependei-vos, irmãos. Você que ainda não conhece a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, medite em Atos 2:38. Arrependei-vos. Batizai-vos em nome de Jesus. E recebeis o Espírito Santo. Como isso é bom, irmão, ser cheio do Santo Espírito de Deus. Você que já conhece a palavra, arrependa de dentro para fora. É você e Deus fechadinho no quarto, repudiando esse pecado,
mostrando a Deus o arrependimento de todo o coração, de toda a tua alma. Não é porque alguém falou, não é porque teve consequência ruim para você ou para outrem. Não, é porque você não aceita mais. É porque não faz parte de você. Vomite agora os seus pecados e não deixa nunca mais eles fazerem parte de você. Não vamos dar lugar ao espírito de engano, irmãos. Não vamos dar lugar ao espírito de enganos. Vamos estar firmados em Deus, na palavra de Deus, da liberdade ao Espírito Santo, para não sermos enganados, confundidos ou envergonhados, para testemunharmos o real poder, graça, misericórdia do Deus que cremos, o único Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus vivo e ressurreto, que venceu lá na cruz a morte, a Satanás e seus demônios. O Deus Todo-Poderoso, eu sou, contra o qual não há poder. Vamos deixar as pessoas enxergar a ação do Santo Espírito em nós. Vamos, decida, porque eu decido. E é Deus que nos fortalece, nos conduz e nos prepara para isso. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom sentir a presença de Deus. Muito bom sentir o Santo Espírito. Muito bom. Muito bom. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde, muitas realizações. E se fecha com Deus. Se arrepende. Deixa o Espírito Santo lavar, tirar tudo, tirar desculpas, tirar as marcas, as feridas, te libertar. Sinta-se livre, sinta-se um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Começa de novo. Amém? Você que ainda não aceitou Jesus, ainda dá tempo, faça isso. Você que já aceitou, começa de novo. Firme e forte em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias.